Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nossa classe de língua espanhola. Mas antes, vamos dar um oi para a Cláudia? Olá, Cláudia! Seja bem-vinda à nossa aula. E aí, pessoal, vamos começar então? Aqui, quais são os objetivos da nossa aula? Identificar as informações explícitas e implícitas no texto, identificar e compreender o sentido dos falsos cognatos nos textos e ampliar o vocabulário. Vamos a seguir? Aqui, vamos a pensar. Alguma vez has sido vítima de falsos amigos? E aí, pergunto para vocês, já foram vítimas de falsos amigos? Vamos a ver, vamos pensar. Aqui, sigue latiendo. Que? Latiendo, será que é latindo? Cachorro? Vamos ver. Pero hay un corazón. Entonces, aquí, un perrito, una mano, un corazón. Entonces, latiendo é batendo o coração. Um falso amigo. Aqui, al lado de mi cama, tenho um escritório. E aí, ao lado da minha cama eu tenho um escritório? Que estranho. Vamos a ver que é escritório? Aqui, pessoal, o escritório é escrivaninha, de acordo? Vamos a pensar. ¿Te has parado a pensar que o espanhol se parece tanto ao português? Mirem aqui as bandeiras da Espanha, do Brasil. E já pensaram por que essas línguas são tão parecidas? Aqui. Esto se debe, pues los dos idiomas derivan del latín, además del portugués y el español, también italiano y francés. ¿De acuerdo? Porque essas línguas, português e espanhol, derivam do latim, por isso algumas palavras parecidas, certo? Lembrando, falsos amigos são palavras parecidas, porém têm os significados diferentes. Vamos a seguir. Espanhol e sus malentendidos. Lê la vinheta. As chicas aqui, ó. Meu bolo esquisito. Que grossa. Café em copa. Que louca. Por que será que deu essa confusão? Porque esquisito é gostoso. Ela falou assim para a amiga dela, teu bolo é esquisito. Ela falou, como assim falar que o meu bolo é esquisito? Mas, na verdade, ela estava querendo dizer que o bolo era gostoso. E a outra, café em copa? Que louca! Como assim? Vai tomar o café numa taça? Então, vejam, aqui deu uma confusão de vocabulário. Vamos a seguir? Reflexionando com o texto. Hablando se entiende la gente. Un grupo de ciclistas suele encontrarse cada domingo para hacer unas rutas con la bicicleta por las afueras de Buenos Aires. Madrugar no es el fuerte de ninguno de ellos, pero hacen una excepción con el deporte, ya que es su gran pasión. Vamos a seguir la lectura. Cada domingo se levantan a las 6 de la mañana para hacer una ruta por la Pampa. El grupo está formado por argentinos y españoles. Cuando terminan sus rutas, se quedan tomando algo en un bar y charlando. En esos encuentros es frecuente escuchar los típicos chistes sobre argentinos y españoles y de por medio se escuchan las conocidas exclamaciones. ¡Cabrón! ¡Che! A pesar de que muchos de ellos conocen ya esas expresiones, se presentan situaciones que los llevan a confundirse y terminan siempre muriéndose de risa cuando descubren la verdad. Ou seja, eles estão lá no bar conversando e às vezes acontecem algumas confusões por expressões. Cabrón, che, e no final eles acabam rindo porque eles entram no acordo do que significa aquela palavra. Vamos a seguir para entender melhor. Uno de esos momentos graciosos sucedió con la llegada de Eduardo, recién llegado de España. Então, o Eduardo acabou de chegar da Espanha, certo? Quien, para integrarse, seguía el juego a sus compañeros.
En un momento en plena ruta se acercó a Ernesto, el argentino, y queriendo hacerse el simpático, se dirigió a él en algunas ocasiones con la palabra pelotudo, pensando por desconocimiento que era una palabra graciosa e não muito ofensiva. Entenderam? Ele chegou, queria fazer amizade, quis ser simpático, escutava essa palavra e chamou o amigo dele de pelotudo. Vamos a seguir. A rato, Ernesto le contestó algo molesto. Che, bajo un cambio, lo cual Eduardo malinterpretó pensando que se refería a la bicicleta, por lo que bajó el cambio literalmente sin comprender lo que este queria decir. Então ele estava na bicicleta, quando o amigo dele falou baixa o câmbio ali, ele pensou literalmente que era o câmbio da bicicleta. Vamos seguir. Ahora vamos a entender, vamos a hacer una actividad. ¿Por qué y para qué utilizó Eduardo la palabra pelotudo? En un momento en plena ruta se acercó a Ernesto, el argentino, y queriendo hacerse el simpático se dirigió a él en algunas ocasiones con la palabra pelotudo, pensando por desconocimiento que era una palabra graciosa e não muito ofensiva. Agora é com vocês. Por que ele utilizou essa palavra pelotudo? Aguardo vocês. E aí, chicos e chicas, por que ele usou a palavra pelotudo? Vamos a ver? Bueno, y queriendo hacerse el simpático, se dirigió a él en algunas ocasiones con la palabra pelotudo. ¿Por qué que lo usó? Para parecer divertido y así integrarse en el grupo. Sim, ele só queria ser divertido. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Actividad 2. ¿Qué quiere decir la expresión a rato? Ernesto le contestó, al rato. Ernesto le contestó algo molesto. Che, bajo un cambio. Lo cual Eduardo malinterpretó pensando que se refería a la bicicleta, por lo que bajó el cambio literalmente sin comprender lo que este quería decir. Então vamos a pensar, ¿qué sería al rato? ¿Sí? Espero vocês. E aí, chicos e chicas, o que será a rato? Vamos a ver. A rato, Ernesto le contestó algo molesto. A rato significa después de um tempo, de um momento, de um instante, ok? Então, rato não é rato, rato é momento. E o rato que a gente conhece, aquele rato nojento, é ratão, de acordo?
Vamos a seguir. Reflexionando con el texto. Hablando se entiende la gente. No decía el cambio de la bicicleta, no te decía el cambio de la bicicleta, decía que bajara tu tono, explicaba Ernesto con su sonrisa por la situación confusa. Entonces, bajar tu tono. ¿Qué tono? Preguntó sorprendido Eduardo. Hoy me dijiste en alguna ocasión pelotudo y hay que tener mucho cuidado con esta palabra porque se puede pudrir todo, aclaraba Ernesto. Entonces sería algo así como cabrón o gilipollas em Espanha, comparava Eduardo. Agora eles estão lá. Por que ele falou para baixar o câmbio? Por que ele não gostou do pelotudo? Agora eles estão conversando, certo? Eso es para ustedes, depende del contexto, igual que para nosotros. Me molestó porque me pareció grosero, respondió. Mas tranquilo, Ernesto, no te preocupes, no era mi intención. Yo no soy esse tipo de persona. Certo? Entenderam, se entenderam agora com as palavras, que não foi a intenção, foi um erro de vocabulário, acabou de chegar na cidade. Vamos a seguir? Aqui. Para a próxima vez, nós hacemos um dicionário das palavras peligrosas, bromeaba Eduardo para quitarle hierro al asunto. Al terminar la ruta, contaban la anécdota al resto del grupo y se daban cuenta de que a pesar de las diferencias y las confusiones, al final, hablando se entiende la gente. Por isso, hablando, conversando, nos entendemos. Vamos a seguir agora com esta atividade. ¿Sí? Relaciona la expresión con su significado. Entonces nosotros tenemos 1, che, 2, seguir el juego, 3, quitarle hierro al asunto, 4, cabrón, 5, pelotudo y 6, pudrir todo. ¿Qué será que significa cada palabra? Vamos a ver al lado. Mala persona o sinvergüenza. Segundo, causar un enfado o mala situación. Irresponsable o tonto, no dar importância a algo, hacer lo mismo que hace outra pessoa, para llamar ou pedir atenção a alguém. Então, vocês vão relacionar essas expressões com as palavrinhas ao lado. Agora é com vocês, espero vocês até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, relacionaram cada expressão à sua palavra? Vamos a ver? Aqui, mala persona ou sem vergonha. O que será? Cabrão.
cabrón la expresión. Causar, número 4. Causar um enfado ou mala situação. Pudrir todo. Então, eu falo pudrir todo quando eu causo alguma má situação. Número 6. Irresponsável ou tonto. Pelotudo. Então, pelotudo é isso. Irresponsável e tonto. Agora, hacer lo mismo que hace outra persona. Seguir el juego. Número 2. Seguir o jogo. Para llamar ou pedir atenção a alguém. Che. Che. Nós conhecemos o che, né? Dos argentinos também tem em espanhol. Che. Dos argentinos não, dos gaúchos aqui no Brasil, eles também falam che. Vamos a seguir. Analizando a língua. Así como en la viñeta y en el texto leído, hay muchas palabras en español que causan malentendidos. En portugués como copa, exquisito y rato, justamente por la pronuncia e incluso muchas veces por la grafía semejante. Son llamados de heterosemánticos y también conocidos como falsos amigos o falsos cognatos, ¿cierto? Palavras parecidas, semelhantes, mas significados distintos. Vamos a seguir. Ejemplo. Me pareció que estaba muy borracha en la fiesta. Como assim, professora, muy borracha? Nós conhecemos a borracha que apaga. Agora aqui, muy borracha, é que uma pessoa bebeu muito, ficou embriagada, bebeu demais, parecia muy borracha. E borracha em espanhol é la goma, ¿cierto? Mi vestido para la fiesta es rojo. Aí a gente vai pensar que o vestido da moça era roxo, mas na verdade rojo em espanhol é vermelho, de acordo? Qual é tu apelido? É Hernández. E agora, olha a confusão. Apelido em espanhol é o sobrenome, tá bom? Aqui em português, apelido é o apelido da pessoa, né? Aquele nome mais carinhoso que a gente dá para alguém. Agora, qual é tu apodo? Las personas me chamam de Duda. Aí, gente, então apodo é apelido. É o nome carinhoso, Duda. De acordo? Provavelmente é Eduarda e o apodo dela é Duda. Vamos a seguir? ¿Han compreendido todo? Vamos, entonces... Vamos conhecer outras palavras. Los heterosemânticos são palavras que apresentam grafia e pronúncia parecida, pero o significado totalmente distinto. Alguns exemplos. Escova, miren. Cepillo, de acordo? Então, em espanhol, eu não escovo os dentes. Não vou pegar uma vassoura e vou escovar os dentes. Em espanhol, eu cepillo os dientes e escovo la casa, sim, la escova, eu pego a escova e vou limpar a casa. Aí nós temos vaso, em espanhol é copo, e taça, em espanhol é xícara, certo? Taça, espanhol, xícara, português. Vaso, espanhol, copo, português. Vamos a seguir, conhecer outras. Cubiertos, olha, mirem que bonitinho. O que são os cubiertos? Os talheres. E a copa é uma taça. ¿Cierto, chicos? ¿De acuerdo? Vamos a seguir, entonces. Outras palabritas. Ensalada, que é salada. Oficina, escritório. Talher, ó. Talher é oficina. Não são os talheres. Como que são os talheres em espanhol? Cubiertos. Aí, nós temos polvo. E polvo é pó. Vejam lá, ó, polvo, o bichinho lá, marinho, o polvo. E o polvo é poeira, pó. Certo? Aí, nós temos pastel em espanhol. Pastel em espanhol, nós servimos em el cumpleaños. Pastel é bolo. E empanada é o pastel, não tão parecido, mas a gente lembra do pastel, de acordo? Vamos a seguir.
Agora, vamos ver se está tudo certo, se a gente entendeu. Completa as frases com o heterosemântico correspondiente. Agora é com vocês, os espaços em branco, vocês vão colocar os falsos amigos. Número 1. Necesito llevar el coche para el espacio. Tienes problema en motor. 2. Si me das otra espacio, te ayudo a barrer el patio. 3. Mi cumpleaños es mañana y quiero comer espacio de chocolate. 4. Por favor, me gustaría una espacio de café. Mañana no voy para lá, pois voy a trabalhar em casa. Agora é com vocês. Preencham os espaços em branco com os falsos amigos. Até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, vocês conseguiram completar com os falsos amigos? Vamos a ver? Aqui. Completa as frases com o heterosemântico correspondiente. Necesito llevar el coche para él, tiene problemas em motor. Então, coche é o carro, ele está com problemas no motor. Aonde que eu vou levar? Vamos a ver? Taller, sí, para el taller, e não oficina. Oficina é escritório, tá? Vamos seguir. 2. Se me dá outras, te ajudo a barrer el pátio. Com que eu varro o pátio? Vamos a ver em espanhol. Com uma escoba, exatamente. Mi cumpleaños es mañana y quiero comer de chocolate. Meu aniversário é amanhã, quero comer como é em espanhol? Pastel de chocolate. Por favor, me gustaría una de café. Como que é xícara? Ah, taza de café. Mañana no voy para lá, pues voy a trabajar en casa. No voy para onde mañana? Para a oficina, para o escritório. De acordo? Certo? Alguma dúvida? Sim? Então, terminamos nossa classe. O que nós aprendemos hoje? Analisamos uma charge e um texto informativo sobre os mal-entendidos da língua espanhola, emprego das palavras heterossemânticas e ampliação do vocabulário. Chicos e chicas, hasta a próxima classe.